Nós vamos falar mais sobre esse assunto com o educador financeiro Rafael Recidive. Boa noite, seja bem-vindo ao Informativo novamente aqui com a gente. Boa noite, uma alegria estar com você de novo. Para a gente também. E um tema muito importante, né? Essa matéria que a gente acabou de assistir fala sobre a conta conjunta. Essa é uma das saídas para ter um melhor relacionamento e um relacionamento, um casamento, um namoro mais duradouro? Com certeza. A gente tem que pensar o seguinte, que num relacionamento, eu compreendo que a base do relacionamento é uma coisa chamada confiança, né? Com certeza. Então, quando a gente tem uma conta conjunta, quando a gente tem transparência nas finanças da casa, é um fator que ajuda e facilita muito essa gestão. E lembrando sempre que quando a gente fala de dinheiro, não tem nada a ver com número, né? É a qualidade de vida das pessoas, como as pessoas querem viver a vida, né? Como é que, enfim, a gente tem que levar o número, né? Além do número, né? Nós temos que sair do número para entender que a educação financeira vai muito além disso. E como explicar a educação financeira? Como colocar isso também dentro da vida do casal? Eu gosto de falar o seguinte, casamento é mais ou menos assim, 1 mais 1 é igual a 3. Por quê? Porque nós temos uma pessoa de cá, uma pessoa de cá e forma um terceiro, certo? E eu gosto de fazer também a analogia de que o casamento é como se fosse uma empresa. Uma empresa, quando tem sócios, precisa de ter uma visão compartilhada, né? Então eu tenho a minha individualidade, a minha esposa tem a individualidade dela, mas agora nós casamos. Então nós temos que ter uma visão compartilhada, porque senão imagina só, um caminhando para cá e o outro caminhando para cá. Da falência, né? Provavelmente não vai dar muito certo. O casamento não dá muito certo. Exatamente. Mas a conta conjunta pode ser, então, uma solução para ajudar no começo, por exemplo? Com certeza, porque ela facilita a gestão das finanças, né? Agora, a gente tem que ir um pouco além dos números, como eu falei, porque assim, muitas pessoas às vezes têm medo dessa conta conjunta e às vezes ela não funciona em função do comportamento de cada pessoa, né? Mas percebe o seguinte, que aí já são questões psicológicas de cada um, né? Nossa, Rafael, mas meu marido gasta demais, então como é que eu vou fazer conta conjunta com ele? Não vai dar certo, entendeu? Então a gente, quando vai fazer um trabalho de educação financeira para casais, a gente entra muito nessas questões pessoais de cada um, às vezes até conversando com um, com o outro ali, para entender, porque cada um tem uma história, né? Eu falo que a vida financeira que nós temos hoje é a culminação de toda uma trajetória de vida. E aí você imagina, 2 pessoas, cada um com uma trajetória de vida diferente, com desafios diferentes, que aprenderam coisas diferentes relacionadas ao dinheiro, que se juntam e agora têm que administrar isso juntos. É um grande desafio, né? Mas dá certo. Com certeza, se a gente tiver vontade, realmente assim, entender a hierarquia das coisas. Eu falo o seguinte, quando existe conflito relacionado ao dinheiro no casamento, e isso é muito comum, na maioria das vezes é porque as pessoas não aprenderam a hierarquizar corretamente as coisas. Então elas estão entendendo que o dinheiro é mais importante do que a relação. Talvez está faltando inverter essa ordem, entender que a relação é mais importante. Então a gente tem que usar o dinheiro como uma ferramenta para que a relação fique mais feliz, né? Fique melhor. Exatamente. Nós vamos conferir uma reportagem agora que a nossa equipe foi nas ruas acompanhar o que as pessoas falam sobre as finanças de casais. Vamos conferir. A gente não lida de forma muito rigorosa com isso, não. Acho que parte de uma consciência de que um não vai tentar lesar o outro. Então, eu sei que hoje, por exemplo, eu ajudei, fui eu quem paguei a saída, mas aí da próxima vez é ela, e a gente vai levando assim. Assim, geralmente eu que sempre administrei, sabe? Ele sempre trabalhou e eu sempre administrei. Aí ele me dá o dinheiro, eu vou e pago as contas. Em casa a gente sempre senta, conversa, vê o que é necessário, o que não é, estipula o que a gente pode fazer no decorrer do mês, e é assim que a gente faz. A gente sempre senta e planeja os nossos gastos, né? E sempre tentando gastar menos do que a gente recebe, né? O planejamento é a base, né, Rafael, de tudo. Com certeza. O planejamento é muito importante porque é pensar antes de fazer as coisas, né? Então, assim, a maioria das pessoas, elas estão fazendo as coisas sem pensar. O planejamento nada mais é do que, espera aí, o que é que eu quero realizar na minha vida? Então, eu penso antes de fazer. Quando eu penso antes de fazer, eu consigo ter muito mais sucesso nessa gestão do dinheiro. Na minha experiência, é assim, ó, quando a pessoa espera o dinheiro entrar para depois decidir o que vai fazer com ele, ela joga o dinheiro pelo ralo. E jogar dinheiro pelo ralo é perder qualidade de vida, né? Agora, se eu já decidi o que eu vou fazer com o dinheiro antes dele aparecer, quando ele chega, eu só direciono ele para aquilo que é importante para mim, melhora a minha qualidade de vida.
E como dividir as finanças dos casais? Cada um tem que falar ali quanto que ganha para ir fazendo um balanço ali, aqui pode gastar, aqui não. Quem pode gastar, mas como que funciona? Você é especialista nesse assunto, né? Trata com muitos casais. Sim, isso é uma questão que varia de casal para casal. Na minha experiência, funciona melhor quando tudo é compartilhado, de forma que... Transparente, né? Isso, é pensar o seguinte, eu vou me casar, então talvez eu tenha que estar disposto a transformar o meu em nosso, né? Então, compartilhar isso. Independente se um ganha mais ou menos, né? As coisas deveriam ser compartilhadas, mas alguns casais optam por formas diferentes. Então a gente tem que entender como nós funcionamos, então cada um olhar para si, entender como a gente funciona melhor e fazer aquilo que tem que ser feito ali. Tipo assim, como é que a gente pode ter a melhor vida nesse nosso momento, considerando quanto a gente ganha, quanto a gente gasta, né? E sempre lembrando daquilo, o que é mais importante nessa história? É o dinheiro ou é o casamento? E no seu convívio com vários clientes, o que funciona melhor então nessa divisão? O que funciona melhor é a transparência total. Quando as pessoas, não importa o quanto ganham, compartilham sonhos, compartilham dinheiro e vivem uma vida realmente de casal, né? Uma vida conjunta, tendo essa visão numa única direção. E quais as outras dificuldades nessas finanças de casais? Que podem ser superadas, é claro, com esse planejamento. Com certeza. A maior dificuldade está na falta de coragem de abrir as coisas. Falta de diálogo. Então, assim, a gente tem até os distúrbios financeiros, que a gente chama, né? A infidelidade financeira. Então, eu tenho medo do outro ficar bravo comigo se eu contar isso que eu estou fazendo. Então, esconde o dinheiro. Chegar com uma sacolinha a mais de compra, né? Do shopping. Olha que coisa interessante. As pessoas se casam, elas compartilham coisas muito íntimas, mas o dinheiro elas têm medo de mostrar. Porque realmente é aquilo que eu falei lá no início. O dinheiro ele é muito mais do que número. Ele revela muito sobre quem nós somos, sobre a pessoa, né? Então, as pessoas realmente têm medo de contar. E às vezes o cliente fala para mim assim, Rafael, você é a pessoa que mais sabe da nossa vida, entendeu? Como se estivesse abrindo para mim a intimidade. É bem interessante. E um pode ajudar o outro nessa questão psicológica na hora de gastar, que às vezes um é muito consumista, o outro é mais de segurar o dinheiro. Isso pode ajudar também nesse equilíbrio. Com certeza, aí sim, a gente pode, por exemplo, quem é que vai cuidar das finanças? O ideal é que pelo menos uma vez por semana haja uma conversa sobre isso. Mas a gente pode delegar essa tarefa para aquela pessoa que consegue ser mais controlada, que tem mais facilidade com planilhas, que é mais analista, né? Aquela pessoa que gosta mais de números, mais organizada. Se a gente pega uma pessoa que é mais organizada para cuidar, a chance de sucesso é maior. Por outro lado, uma pessoa que é excessivamente organizada, ela tende a não querer realizar nada e atrapalhar, talvez, a realização de algumas coisas para melhorar a vida da família. Então, é buscar esse equilíbrio. É importante o seguinte, vamos fazer experiências. O que é que a gente está fazendo hoje? O que a gente pode fazer a partir de agora? E aí experimenta. Não funcionou assim, Rafael. O meu trabalho é muito isso, né? O casal entra, casal, agora vamos experimentar dessa forma. Funcionou? Ótimo, continua. Não funcionou? Vamos mudar a rota. E assim a gente vai até encontrar o que é bom, o que é melhor para aquela família. Exatamente. Uma coisa importante também é não gastar além do que ganha, né? Que muita gente passa ali no cartão de crédito. Sem dúvida. Nessa história de não gastar mais do que ganha, a gente faz o famoso orçamento, né? Que é o terror de muita gente. As pessoas acham que o orçamento é assim, de lá vem ele tirar as coisas que eu gosto. Totalmente equivocado. Um orçamento nada mais é que um mapa de escolhas. É eu ter a capacidade de escolher onde eu quero colocar o dinheiro. E aí eu coloco o dinheiro nas coisas que me trazem bem-estar e qualidade de vida e melhora a vida. Entende? Então, isso é um ponto importante. Aí, isso que você falou também, é interessante o seguinte, que a maioria das pessoas estão esperando sobrar dinheiro para guardar. Não vai sobrar. Eu tenho que entender que da mesma forma que eu compro arroz e feijão, que eu pago a conta de luz, eu tenho que ter um dinheiro que é um pagamento para um investimento, um pagamento para fazer um passeio, um pagamento para as coisas que eu quero realizar. Então, entendeu? Então, dentro da renda, tem que caber tudo isso. Então, a sobra, ela é zero. Não sei se eu fui claro assim, mas a sobra ela é zero, mas dentro dessas despesas já está a reserva, aquele dinheiro que eu estou guardando. Ou seja, vai sobrar dessa forma, né? Então a reserva já entra dentro desse orçamento. Isso. E não pode pegar ali da reserva. É, porque eu falo assim, as pessoas, elas fazem compromisso com o banco, pagam o boleto todo mês, mas elas não fazem compromisso com elas mesmas. Então, assim, se você gosta tanto de pagar boleto, imprime um boleto e paga. Agora você tem esses bancos digitais aí que emitem boletos, né? Você pode combinar, ó, o marido emite o boleto, a esposa paga, enfim, faz alguma coisa assim.
e aí paga o boleto todo mês. Estamos pagando o nosso boleto, o dinheiro da nossa família, o dinheiro da nossa vida, né? Interessante. Olha o tanto que é importante isso, Muito né? importante. Então, para a gente finalizar, aquela dica de ouro, para a gente fechar a entrevista de hoje, sobre essas finanças dos casais, para ter sucesso, né? Claro. Perfeito. Olha, é o seguinte, a dica de hoje é: conversem sobre o dinheiro, façam uma reunião familiar aí e realmente entenda que o dinheiro não é mais importante do que a própria relação. Quando você entender isso de fato, isso realmente fizer parte da vida de vocês, o que vai acontecer? Os conflitos vão diminuir. Porque aí sim eu entendi que o dinheiro é para servir a relação e não a relação para servir o dinheiro. Isso mesmo, gostei disso. Muito obrigada pela presença e até a próxima aqui no Jornal, falando de mais dicas de educação financeira. Boa noite para você. Obrigado.